E aí, galerinha? Estamos aqui em mais uma aula de ilustração digital. E na aula de hoje a gente vai aprender um pouco como que funciona a construção de uma imagem. Como que a gente vai catalogar todos os itens delas, cada ponto exclusivo de uma imagem. Como que a gente vai trabalhar para construir as regras específicas. E existe um item chamado MIV, que é Manual de Identidade Visual, no qual ele fornece algumas regras específicas e algumas coisas que a gente tem que utilizar na criação de uma imagem, seja ela uma logomarca, seja ela uma imagem específica. A maioria das outras coisas já expliquei em sala, eu vou dar um resuminho bem básico para vocês referente a isso. Primeiramente, que a gente tem aqui, ó, designer de algumas logomarcas, e vocês podem ver que existem algumas grades e linhas específicas para poder fazer a conjunção. Quando a gente vai criar uma imagem, uma logomarca, a gente não vai criar ela simplesmente por criar, assim, joguei a imagem ali, tá bom. Não, a gente tem uma regra de tamanhos específicos de itens. Como vocês podem ver aqui, a logomarca da Apple, ou seja, aquela maçãzinha mordida. Vocês veem aqui, ó, eu tenho dois círculos que unidos formam o desenho da folha. Eu tenho mais um círculo, que é a medida específica da mordida, dois círculos pequenos e dois círculos grandes para marcar a curvatura específica da minha maçã, como eu também tenho mais dois círculos grandões que marcam a curvatura externa e um círculo aqui por fora para poder marcar a curvatura de baixo da maçã e a gente chegar no contexto final, que é essa imagem aqui, certo? E a partir disso, a gente trabalha juntamente com todos os outros logos dessa mesma forma, com grades, com linhas, com marcações específicas. Por que que a gente precisa trabalhar desse jeito? É justamente pelo contexto de que a gente vai criar uma regra para que essa logomarca seja especificamente criada e que ela tem que ser seguida quando ela for reproduzida. Porque se eu simplesmente for lá e desenhar e depois colocar ela, dependendo da documentação e dependendo do site, ele vai rejeitar porque ele já tem uma formulação daquela imagem específica e ele quer uma imagem no mesmo padrão, independente do tamanho, da qualidade da imagem. O enquadramento desse desenho, ele tem que ser especificamente o mesmo enquadramento do desenho original, certo? Seguindo isso, a gente tem aqui, ó, demonstração de criações de imagens a partir de elementos, ou seja, objetos. Como vocês podem ver que para mim poder criar qualquer tipo de desenho no Corel, eu preciso criar todos os pedaços específicos desse desenho até eu chegar num desenho completo. A mesma coisa aqui, ó. Eu preciso criar todas as partes do desenho para que eu chegue no desenho final. Isso aqui é o enquadramento específico de uma outra logomarca, no qual demonstra para a gente onde está cada marcação, cada objeto que a gente utilizou para poder criar, sendo um círculo perfeito no centro, um círculo perfeito na lateral. A imagem em si tem um círculo perfeito ao contexto dela total, e eu tenho umas linhas de grades aqui denominando aonde vai começar, onde vai parar cada quina e cada item, certo? E aqui embaixo a gente tem uma simetria que é para poder trabalhar justamente a criação dessa imagem no mesmo padrão. E num padrão que seja igual e seja idêntico. A qualquer dúvida do que eu estou explicando para vocês, tem todo esse conteúdo teórico dentro do Avalon. Vocês podem estar indo lá ler para que vocês tenham um entendimento melhor, certo? E o que, que seriam isso aqui, ó? Isso aqui nada mais é do que a proporção áurea. Ela é uma proporção específica para garantir simetria e 100% de eficácia na marcação de cada item ou cada ponto de uma logomarca ou um desenho específico. Como que a gente desenvolve essa proporção áurea? Deixa eu passar lá para baixo, depois eu volto aqui para a cor. Eu já peguei a parte da coloração, da proporção áurea. A proporção áurea, ela é nada mais do que um cálculo matemático que é utilizado pela própria natureza para dar uma perfeição específica a alguns tipos de itens, porque não são todos os itens que se encaixam isso, mas vamos dizer que 99,9% deles se encaixam. Ele nada mais é que um espiral infinito que cria uma perfeição e o encaixe único de todas as artes ou todas as criaturas ou todos os itens que são desenvolvidos até na natureza. Tudo que a gente for desenhar, tudo que a gente for criar, ele tem que ser baseado nessa proporção. Você pode ver, ó, que ela começa desde o quadro um, tamanho um, passa pelo 2, o 3, o 5, o 8 e o 13, e ela pega especificamente em cada
ponto de linha que a gente tem da proporção áurea, certo? Vindo aqui, a gente tem, por um exemplo da natureza, o caracol, que ele por si próprio, ele já tem a descrição da proporção áurea. E temos aqui uma proporção áurea exemplificada. E aqui uma logomarca, que utiliza a proporção áurea, e uma outra logomarca utilizando a mesma proporção, que é a proporção áurea. E por que que a gente tem a necessidade de utilizar a proporção áurea? É justamente para que a gente possa fazer o encaixe de todas as nossas artes e todos os nossos objetos para que ele fique com uma menção um pouco, vamos dizer assim, mais perfeita. Ela é a numeração perfeita, ela é o cálculo perfeito. A proporção áurea é o cálculo perfeito de tudo aquilo que existe no universo. Então a gente vamos pegar aqui, ó, por exemplo, eu vou criar quadrado perfeito. Depois eu vou criar outro quadrado perfeito do mesmo tamanho. A partir desses dois quadrados perfeitos, eu vou criar um quadrado perfeito que cabe esses dois dentro. Ou seja, se eu dividir aqui, ó, eu tenho o tamanho desses dois quadrados, certo? Como, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar a linha de 2 pontos, pegar aqui, dividir aqui e dividir aqui, peraí que eu só errei uma medida aqui, ó. Na verdade, é bem aqui, ó. Ponto médio, nó, perpendicular. Se vocês olharem aqui, ó, as linhas que eu criei, elas têm o mesmo tamanho que os quadrados aqui da lateral, certo? Então, eu vou criar quadrados que vão caber esses quadrados aqui dentro. Ou seja, um quadrado, tenho dois, agora eu crio uma medida de 2. Ou seja, eu sempre vou multiplicando o tamanho desses quadrados por 2. Aqui eu vou criar mais um quadrado, que basicamente caiba 2 quadrados ou até mais do tamanho desse. E assim, ó, eu vou criando quadrados que caibam dentro do outro, ó. Sempre quadrados, não é retângulos, tá? Ah, professor, mas vai chegar uma parte que ele vai ficar um pouquinho fora do padrão, vai ficar feio, vai ficar muito grande, que não sei o quê. Não, é quadrado. Você vai ter que criar quadrado mesmo, justamente para que vocês consigam criar a proporção áurea. Igual aqui, ó. Aqui eu já criei um retângulo. Já está errado. Deixa eu só ajustar a minha tela aqui. Aqui está errado. Aqui eu preciso ajustar a borda para um quadrado. E é um quadrado. Ou seja, daqui, ó, se eu pegar desse aqui, dessa linhazinha aqui, ó, eu vou fazer um espiral e vou pegar todos os outros. E assim eu vou criando, recriando, tricriando e aumentando esse quadrado por proporções irrelevantes, ou seja, para o tamanho que eu quiser, da forma que eu quiser para criar. A partir disso, quando a gente tem uma logomarca que ela é baseada em círculos ou em curvaturas, a gente vai pegar aqui, ó, um círculo e vai alinhar ele dentro desse quadrado, sempre encaixando ele em todas as bordas, ou seja, encaixando ele em todos os parâmetros. E assim eu vou criando as medidas da minha proporção. Sempre aqui, ó, todos os lados desse círculo, ou seja, dessa forma, tem que estar encostando nas bordas da minha proporção áurea. Ou seja, porque a partir disso aqui, a gente vai criar isso aqui, ó. Tá vendo que pegando aqui, ó, a forma da proporção áurea, eu peguei e construí e depois criei os círculos e aí eu encaixei dentro da minha imagem. A mesma coisa aqui, ó, baseado em todo o meu conceito da proporção áurea, certo? Se a gente voltar lá naquela imagem de cima, ela vai mostrar com um pouco mais de destreza essa questão da proporção áurea
em uma logomarca? Ó, medida da proporção áurea, os círculos criados dentro dela e os círculos aplicados na minha imagem e na minha logomarca, beleza? Agora, a gente tem aqui algumas questões de cores, que são a cromaquia de uma imagem, ou seja, colorimetria ou círculo cromático para a criação de uma logomarca. Quando a gente vai criar uma logomarca, não é somente também jogar qualquer tipo de cor aonde a gente quiser e aonde a gente acha que vai ficar legal. Existem aspectos de cores específicos para cada tipo de logomarca, para cada tipo de desenho, e você precisa encaixar eles. E aqui tem uma menção de cada um deles especificando detalhadamente. Desculpa, gente, que eu tô com a garganta um pouquinho travada. Especificando cada um dos tipos de cores. Ou seja, como que você pode combinar a combinação de cores, o efeito de cada uma delas, o significado de cada cor, o que é branding, o que cada cor transmite e o encaixe de cada cor para tudo, certo? Então, isso aqui eu vou deixar para vocês lerem, junto com a topografia, que também isso aqui foi explicado dentro de sala de aula, e vocês podem estar dando uma lidinha. A explicação maior era referente um pouco à proporção áurea e à questão da conjunção de uma logomarca, certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com o professor, para a gente poder executar a atividade de vocês e tirar as dúvidas que vocês têm referente ao conteúdo, certo? Então é isso, galerinha. A atividade a gente vai fazer em sala de aula, porque a gente necessita do CorelDRAW e de uma atenção maior do professor para que vocês possam fazer. Caso tenha algum aluno que tenha faltado, esteja assistindo esse vídeo em casa para repor a aula, tudo mais, vai ser acreditada a sua presença normalmente, não tem problema. Só que a atividade a gente vai fazer dentro de sala de aula para que a gente tenha uma atenção maior sobre o que a gente está fazendo. A menos que você tenha o Corel em casa e você queira executar e depois a gente corrige essas atividades ou esse contexto de atividade dentro da sala de aula. Beleza? Então é isso. Até mais e fui.